Este vídeo é feito por fã. Se possível, apoie o autor comprando a obra original. Volume 5, capítulo 26, C9, o pior elfo de todos os tempos. No momento em que o elfo estava prestes a dar o golpe final no servo da família, eu intervi para atacar. Teleporte. E depois um soco certeiro na cara. Isso mesmo. Já que tenho uma forma parcialmente humana, agora posso dar socos nas coisas. Mas eu ainda não consigo chutar direito. O elfo se choca contra a parede. Enquanto o outro cara encapuzado encara a cena em choque, aproveita a oportunidade para decepar sua cabeça com teia cortante. Ufa, que corrida contra o tempo! Impressionante, se me permitem dizer. Aposto que eu conseguiria vencer até mesmo um corredor da Taz agora mesmo. Essa é provavelmente a maneira mais rápida de fazer as coisas. Olho para trás e vejo o servo. Ele está à beira da morte devido aos ferimentos, mas ainda assim, bravamente, tenta proteger a bebê sanguessuga. Em seus olhos, percebo que ele está bastante desconfiado de mim. Acho que é natural não confiar em um ser meio humano, meio aranha que apareceu do nada, mas eu te ajudei, sabe? Você não podia ser mais tolerante? Mas como sou tão legal, acho que vou curá-lo apesar da grosseria dele. O quê? À medida que seus ferimentos cicatrizam graças à minha magia de cura, o homem olha para seu corpo recém-transformado em choque. Você não é uma inimiga? Simplesmente balanço a cabeça negativamente. Não sei se isso é suficiente para esclarecer as dúvidas dele. Só para confirmar, usei avaliação no cara e constatei que sua raça inclui vampiro. Oh, aquela pequena sanguessuga travessa o transformou em vampiro. Talvez porque eles estivessem em apuros? Então, o nome desse servo é Merazofis. Nossa, que nome comprido. Vamos chamá-lo de Mera. Sou um pouco como um feitiço de fogo de nível baixo, mas não vamos nos preocupar com isso agora. Caminho até onde a pequena sanguessuga está deitada no chão e a pego no colo. Primeiro, verifico com avaliação se ela sofreu algum dano. O servo está surtando, mas eu não vou fazer nada. Relaxa. Embora eu deva dizer, bebês são tão macios e fofinhos que me fazem pensar que provavelmente são muito gostosos. São pequenos, então não tem muita carne, mas mesmo assim. Aposto que essas bochechinhas elásticas são deliciosas. Talvez eu dê uma provadinha bem pequena? Acho que na bochecha ficaria meio estranho, então que tal só no braço? Não tem problema nenhum, eu cuido disso depois. Só uma mordidinha. Enquanto esses pensamentos passam pela minha cabeça, a roupa da bebê começa a ficar um pouco molhada na região da virilha. Oh, que nojo! Ela está fazendo xixi, não é? Ah. Bem, acho que não posso culpá-la, já que a vida dela pode estar em perigo. E ela é uma bebê, então tem isso. Mas por dentro ela é uma estudante do ensino médio, então sei lá. Quer dizer, se fosse comigo, eu provavelmente morreria de vergonha. Ou talvez seja melhor matar quem quer que tenha testemunhado aquilo naquele mesmo instante. Vou fingir que não vi nada. É isso que significa ser gentil. Além disso, eu realmente não estou com vontade de comê-la mais. Como ela está ilesa e tudo mais, eu a devolvo educadamente para o Mera. Ele pega a bebê sanguessuga sem dizer uma palavra. Ermen. Que criatura bizarra, e que interrupção indesejada. Me viro para encontrar a origem da voz. O elfo que eu mandei voando está de pé, sacudindo a poeira das roupas como se nada tivesse acontecido. Uau! Esse cara é bem durão. Um soco meu não surtiu efeito nele, mesmo com minhas estatísticas absurdamente altas. Eu lhe devo um pedido de desculpas, corredores da Taz. Pelo visto, ainda não estou no seu nível. Uso avaliação no status do elfo. Não pode ser avaliado. Agora, esse não é o resultado que eu esperava. Hã? O quê? Não pode ser avaliado? Uma coisa seria se minha avaliação estivesse bloqueada, mas eu não consigo avaliá-lo de jeito nenhum?
Mesmo quando uso o professor Sabedoria para tentar forçar a situação, ainda obtenho o mesmo resultado. Você está me dizendo que Sabedoria, que conseguiu acessar até mesmo as estatísticas da Lorde Demônio quando estavam ocultas pela autoridade de governante, não funciona nesse cara? Isso pode ser ruim. Eu achava que podia derrotar qualquer um, menos a Lorde Demônio, mas será que esse elfo é tão ruim quanto a Lorde Demônio, ou até pior? Talvez eu não devesse ter entrado aqui sem saber o quão forte era meu oponente. Devo pegar a bebê sanguessuga e o servo e sair daqui usando o teleporte? Será que você é parente da Ariel? Mas eu nunca vi uma criatura com uma forma como essa. Quem é você, exatamente? Não preciso responder a isso. E o fato de ele saber o nome da Lorde Demônio só confirma que ele não pode ser uma boa notícia. Recuar, recuar. Você não vai escapar. Ativar barreira antitécnica. Ao redor do elfo, o mundo muda repentinamente. Nunca senti nada parecido. É como se o próprio mundo estivesse realmente mudando. Tudo parece igual. Sons, cheiros, sabores, tato, nada disso mudou. Mas algo no mundo é diferente. É como se este lugar tivesse sido isolado do resto do mundo. Como se tivéssemos sido repentinamente atirados, nus e indefesos, no meio de um deserto invernal. O que está acontecendo? Sinto como se um mundo que antes era gentil tivesse, de repente, me virado as costas. O que está acontecendo comigo? Mas não tenho tempo para me preocupar com esses sentimentos estranhos. A magia de teleporte que eu estava tentando invocar evapora. E como se isso não bastasse, minhas habilidades constantemente ativas, como o poder de dragão divino, divindade de batalha e divindade mágica, também são anuladas. Essa barreira pode bloquear habilidades, assim como magia? Nem mesmo a barreira de dragão divino da Lorde Demônio conseguiu fazer algo assim. Creio que você seja digna de ser minha oponente. Meu nome é Potimas Arrifenas. Lembre-se desse nome. Não precisa se apresentar, pois sem dúvida você está prestes a morrer pelas minhas mãos. O elfo chamado Potimas balança levemente. Um instante depois, ele se aproxima de mim em uma velocidade feroz, erguendo o punho para golpear. Espere um segundo. Não deveriam os elfos ser bons em magia, mas fisicamente não muito fortes? Eu sempre imaginei os elfos como péssimos em combate corpo a corpo. Mas se esse cara está começando com um soco em vez de um feitiço, ele deve ser um lutador formidável ou algo assim. Não é assim que os elfos deveriam ser. Mas ele não é tão rápido a ponto de minha velocidade não conseguir acompanhar. Diferentemente da Lorde Demônio, pelo menos meus olhos ainda conseguem acompanhar seus movimentos. Desviei do seu punho com facilidade. Quase. O punho do elfo passa bem em frente ao meu rosto humano. Ao roçar minha bochecha, corta minha pele levemente. Não consegui evitar completamente. Mas eu pensei que ele não fosse rápido demais para lidar? Meu corpo não se movia da maneira que eu queria, então acabei sendo arranhada. Droga! Isso não é nada bom. Na verdade, é ainda pior do que eu pensava. Eu pensava que a barreira de Potimas tornava a magia e as habilidades ineficazes. Mas eu estava enganada. É muito, muito pior do que isso. Magia, habilidades e até mesmo estatísticas. A barreira anula todas elas. É uma barreira que rejeita o sistema. Dentro dessa barreira, eu não sou praticamente diferente de um Zé Ninguém. E agora estou presa nesta situação desesperadora. Toda a confiança que eu tinha se esvai do meu corpo. Minha força depende inteiramente do sistema. Minhas estatísticas, minhas habilidades. Sem isso, além do fato de que minha metade inferior é uma aranha, sou apenas uma humana comum. Mas acho que isso já era esperado. Os únicos fatores que me diferenciam de alguém comum são as estatísticas e habilidades que o sistema me concedeu. Todo o poder que acumulei até agora. Tudo me foi tirado num instante. Minha mente fica completamente em branco. Preciso fazer alguma coisa,
mas não consigo pensar em um plano sequer. Enquanto eu permaneci ali, em estado de choque, Potimas veio para cima de mim com um chute giratório. Sua aproximação me parece lenta, mas posso afirmar que causaria danos enormes a qualquer humano normal. Quer dizer, é tão afiado que consigo ouvir o pé dele cortando o ar. O chute está direcionado para minha cabeça de aranha, então eu evito movendo-me para trás. Mas, embora minha intenção fosse dar um salto de vários metros em um instante, meu corpo não se move da maneira que eu quero, e acabo dando apenas um passo para trás. Os dedos do elfo passam literalmente bem diante dos meus olhos, os de aranha. Se a aceleração do pensamento não estivesse desacelerando o tempo, eu não teria conseguido desviar daquilo. Espere um segundo. A aceleração do pensamento está funcionando? Com certeza. Deve ser por isso que o chute de Potimas me pareceu lento. Espera, o quê? Então eu posso usar habilidades? Enquanto Potimas ainda terminava o chute que eu por pouco não escapei, mirei uma teia nele. No fim das contas, essa é a habilidade com a qual posso contar mais do que com qualquer outra. Mas antes que a teia saia do meu corpo, ela perde a forma e desaparece. Afinal, não está funcionando. Não consigo usar. Então, por que posso usar a aceleração do pensamento? Eu testo todas as minhas habilidades em rápida sucessão, identificando quais posso usar e quais não posso. Algumas funcionam sem problemas, enquanto outras definitivamente não. Evito socos, chutes ou qualquer outra coisa que Potimas faça enquanto investigo a diferença. Em pouco tempo, percebo que as habilidades que funcionam inteiramente dentro do meu corpo são as que posso usar. Por outro lado, habilidades que afetam coisas fora do meu corpo, como teia e magia, não funcionarão. Portanto, a misteriosa barreira de Potimas não é perfeita. Talvez tudo no ar que a barreira cobre seja afetado, mas dentro do corpo, a barreira não consegue chegar. Ou algo parecido. E, pelo que parece, minhas estatísticas também não desapareceram completamente. Caso contrário, alguém tão desajeitada quanto eu não conseguiria evitar os ataques incrivelmente rápidos desse elfo. Mas o que exatamente está acontecendo? É como se eu pudesse sentir minhas estatísticas tentando fortalecer minhas capacidades físicas, mas o efeito da barreira está as retardando. E habilidades que aumentam estatísticas, como divindade de batalha e divindade mágica, são anuladas no instante em que as ativo. Se eu avaliar minhas próprias estatísticas, recebo um erro que me impede de descobrir os números exatos. Mas, guiando-me apenas pela minha intuição, sinto que estou cerca de 1/10 mais lenta do que o normal. Então, minhas outras estatísticas provavelmente estão em situação semelhante, certo? Talvez, mas não é tão simples assim. Em primeiro lugar, minha defesa está em frangalhos. Sinceramente, não me parece melhor do que a de um humano comum neste momento. Quer dizer, ser atingida de raspão pelo ataque de Potimas foi suficiente para cortar minha pele, e só de me mover rapidamente já está machucando minhas patas. Meu corpo não aguenta meus movimentos. Imagino que essa diferença se deva ao fato de minha defesa não estar funcionando na minha pele. A estatística de velocidade fortalece meus músculos internos, então acho que é por isso que a barreira não a afeta tanto. Mas a defesa atua principalmente na minha pele externa, que está em contato com o ar. E com isso, quero dizer que basicamente está fazendo contato com a barreira. É por isso que minha defesa está tão baixa. Talvez internamente minha defesa funcione tão bem quanto minha velocidade, mas externamente não é melhor do que a de uma pessoa normal. Ser atingida em cheio por um dos ataques de Potimas nesse estado definitivamente significa que vou sofrer muito dano. Se há um lado positivo em tudo isso, é que o próprio Potimas também não consegue usar habilidades, magia e coisas do tipo. É por isso que ele está me atacando fisicamente dessa forma. Eu também não consigo usar minha magia, minha teia e coisas do tipo, então ataques físicos são minha única opção. Essa será minha primeira luta puramente física desde que renasci, não é? Tenho dependido da magia desde o momento em que pude usá-la, e antes disso, eu contava com minha teia, presa venenosa e síntese de veneno.
Nunca lutei uma batalha puramente física, sem nenhuma teia ou magia antes. Não acredito que estou entrando numa briga logo depois de me transformar em uma aracne. Não, acho que talvez seja bom que eu tenha evoluído para isso primeiro. Antes de evoluir, minhas únicas opções de ataque físico eram minhas foices e meus dentes. Mas agora eu também consigo dar socos, cabeçadas e outras coisas. Será que sou só eu, ou seria melhor continuar com as foices e as mordidas? Como minhas estatísticas estão tão baixas agora, acho que socá-lo com esses braços magricelos não adiantaria muito. Certo. Vamos continuar usando as foices como meu ataque básico. Sempre posso usar um soco como finta ou algo do tipo. Então, esquivei-me do último soco de Potimas como uma campeã e, em seguida, contra-ataquei brandindo uma foice em direção ao seu peito exposto. Boom! Um sucesso para mim. Um clang metálico e estridente ecoa enquanto minha foice rasga o corpo de Potimas. Desculpe, isso foi mentira. Não rasga nada. Na verdade, é a lâmina da minha foice que acaba se danificando. Porque minhas estatísticas reduzidas diminuem a força da minha foice e porque o corpo de Potimas é simplesmente muito resistente. Espere um minuto, o quê? Porque ouvi um som metálico quando atingiu o que deveria ter sido a carne dele. Foi tipo, clang. E tão alto que fez meus cabelos se arrepiarem. Seu corpo é feito de aço ou o quê? Não, estou só brincando. Ele provavelmente está usando alguma armadura de metal por baixo dessas roupas ridículas. Não parece muito grossa, então imagino que deva ser feito de um metal bastante resistente. Quando me viro novamente para encarar o elfo, vejo que suas roupas foram rasgadas na altura do torso. Através do rasgo, consigo vislumbrar um pedaço de sua pele. Espera, pele? Por que a pele ali embaixo e não uma armadura de metal? Observando mais atentamente, noto que também há um corte em sua pele, e por baixo dessa pele vejo um brilho metálico. Metal sob a pele? Isso significa que o interior do corpo dele é feito de metal? Acho que eu não estava brincando. O corpo desse cara é feito mesmo de metal? O que está acontecendo aqui? Você é um robô? Vamos lá, que diabos é esse cara? Enquanto eu estou ocupada surtando com o corpo estranho do Potimas, ele parte para o ataque. Ignorando completamente o corte em seu peito. Ele rapidamente diminui a distância entre nós e, desta vez, estende a mão aberta numa tentativa de me agarrar. Ele deve ter pensado que, se eu fosse esquivar e contra-atacar seus socos e chutes, ele deveria fazer algo que me impedisse de me mover. Me esquivo da mão dele e continuo recuando. Nunca tinha vivenciado um combate corpo a corpo como este. Se ele me imobilizar com uma chave de braço ou algo do tipo, não vou conseguir escapar. Tudo o que sei fazer são socos e cortes simples com a minha foice, coisas assim. Tenho certeza de que qualquer lutador profissional diria que minha postura está completamente errada ou algo do tipo. Minha única esperança é continuar fugindo a pé dos ataques de Potimas, enquanto contra-ataco quando tenho oportunidade. Potimas e eu estamos envolvidos numa dança frenética em torno do pequeno e restrito espaço da entrada da mansão. Mera agarra a bebê sanguessuga contra o peito, agachando-se num canto para evitar ser atingido pela confusão. Já que não estávamos chegando a lugar nenhum, peguei um vaso de uma prateleira qualquer e o arremessei em Potimas. O vaso de aparência cara voa direto para Potimas. Flores e água se espalham pelo ar enquanto o objeto se estilhaça contra o rosto do elfo. Desculpe por isso. Pagarei depois, ou pagaria, mas não tenho dinheiro. Sinto muito, muito mesmo. Enquanto peço desculpas silenciosamente ao Mera em meu coração, Potimas avança para cima de mim novamente, indiferente aos cacos de vaso espalhados por toda parte. Merda. Eu devia ter imaginado que um vaso não danificaria essa aberração. Ainda estou na pose de quem arremessa o vaso. Joguei na esperança de pegar o Potimas de surpresa, mas agora me colocou em apuros. Enquanto o elfo assustador avança sobre mim, obrigo minhas patas a se moverem e a me esquivar. O recuo joga a parte superior do meu corpo para frente,
mas é melhor do que deixar que ele me pegue. Ok, isso machucou minhas costas, então é uma pena. Mas a anulação do sofrimento torna isso bastante fácil de suportar. Hehe. Tenho certeza de que um humano teria dificuldade em se recuperar tão rapidamente de uma posição de arremesso, mas eu, uma grande aracne, tenho 8 patas maravilhosas. Posso dividir os papéis entre as patas que avançaram para o meu arremesso e as que agora me carregam para longe. Não como um perdedor bípede. Mas Potimas não diminui o ritmo, determinado a me alcançar de qualquer maneira. Ele não está apenas tentando me agarrar. Ele pretende me derrubar. Enquanto ele se lançava para frente como um quarterback, eu saltei rapidamente para evitá-lo. Eu sobrevoo a cabeça dele como um saltador olímpico, golpeando-o com minha foice enquanto faço isso. Atrás de mim, Potimas perde o equilíbrio e cai no chão com um tudo, enquanto eu faço um pouso perfeito. 10 pontos. Mas não há tempo para me vangloriar. Rapidamente me viro para manter os olhos em Potimas. Ele se levanta em questão de segundos, me encarando com raiva. Há um enorme corte no topo de sua cabeça, através do qual um crânio de metal é claramente visível. Ele se parece com um certo robô assassino do futuro. Você sabe qual? Dum dum dum. Então você é mesmo, verdadeiramente, de fato um robô? É um robô, com certeza. Temos um de verdade aqui. Quer dizer, vamos lá. Você está brincando comigo? O que aconteceu com os elfos que valorizavam as bênçãos da natureza e toda aquela baboseira? Por que eles são uma supercivilização ultra-tecnologicamente avançada agora? Pensei que isso fosse um mundo de fantasia. Desde quando existem elementos de ficção científica, hein? Não mude a construção do mundo agora. Sei que estou fazendo muitas piadas sobre isso, mas mesmo na parte mais calma do meu cérebro, um alarme está disparando. Isso me diz que essa coisa não deveria existir neste mundo. O sistema não permite. Porque foi esse tipo de tecnologia mecânica que levou este mundo à beira do colapso em primeiro lugar. Tecnologias capazes de destruir o mundo como essa não deveriam mais existir aqui. No entanto, esse cara está usando isso sem se preocupar com nada. Ele deve estar completamente louco. Nenhuma pessoa sã usaria algo assim neste mundo. Agora eu realmente sinto que preciso deter esse cara, e não apenas para garantir minha sobrevivência imediata. Mas meus ataques não funcionam naquele corpo de aço dele. Ele também não está conseguindo me acertar, mas estou fazendo um esforço enorme para evitá-lo. Eu posso cometer um deslize a qualquer momento. Você é mais persistente do que eu esperava. Que irritante. Eu não queria usar isso, mas você não me deixa escolha. Em vez disso, Potimas muda o jogo. Seu braço direito se desprende com um clang metálico. O que emerge, em vez disso, é inquestionavelmente o cano de uma arma. Como é? Até onde você pretende levar essa coisa de misturar gêneros, exatamente? Espera, estou em apuros aqui. Eu me impulsiono rapidamente para fora do chão e corro ao longo da parede. As balas me seguem de perto, deixando um rastro de buracos. Claro. Se você não puder usar magia, use algo físico, como armas de fogo. Eu entendo isso, mas qual é? Isso não me parece justo. Corro ao longo da parede, evitando a chuva de balas, como de metralhadora. Logo, me inclino para cima, alcançando o teto. Continuo correndo de cabeça para baixo, tentando evitar os tiros. Mas na verdade não está funcionando. Por mais rápido que eu me mova, não consigo desviar completamente de uma chuva interminável de balas neste estado enfraquecida. Várias balas perfuraram meu corpo, rasgando a pele e a carne. Graças à anulação do sofrimento, não sinto dor, mas ainda consigo perceber a sensação de objetos estranhos entrando no meu corpo. Isto exige medidas desesperadas. Chego ao ponto do teto diretamente acima de Potimas. Então eu me deixei cair. Enquanto eu despencava em direção a ele, Potimas concentrou seu fogo na minha cabeça humana. As balas atravessaram o meu corpo, dilacerando minha cabeça.
Seu tolo. Sim, essa é a minha cabeça de verdade. Mas ainda tenho outra. De onde veio essa? Mesmo que você destrua meu cérebro humano a tiros, eu ainda terei meu cérebro de aranha. Enquanto um dos dois permanecer, eu ainda consigo funcionar perfeitamente bem. Talvez alarmado pelo fato de eu ainda estar me movendo depois de aparentemente ter perdido a cabeça, o semblante de Potima se torna azedo. Decidi resolver isso para ele com um belo soco na cara, potencializado pela gravidade. Como usei toda a minha força sem me importar com a possibilidade de quebrar o braço, o rosto de Potima se contorce para dentro, seu pescoço se torcendo em um ângulo antinatural. O impacto o faz girar como em um filme de ação, batendo contra a parede. Entretanto, as balas continuam a jorrar de seu braço direito, espalhando-se em todas as direções. Verifico rapidamente se a bebê vampira e o Mera estão bem. Parece que não foram atingidos. Potimas desaba, continuando a disparar balas inutilmente para o chão. Então o som para abruptamente. Ele ficou sem balas. Acho que ele não quis usá-la porque tinha munição limitada. Mais importante ainda, ele está morto? Enquanto hesito por um instante, ponderando se devo atacar, Potima se levanta bruscamente. Seu pescoço ainda está torcido em um ângulo assustador. Ele dá um tapa na lateral da cabeça com a mão esquerda, forçando-a de volta ao lugar com um estalo desagradável. Sei que não tenho moral para falar, mas isso é muito assustador. Mesmo assim, isso é ruim. Perdi o uso do meu braço direito e de uma das minhas cabeças naquele último ataque. E minha regeneração automática não está funcionando. Provavelmente não vou me recuperar a menos que consiga me livrar dessa barreira. Meu oponente, por outro lado, mal parece ter sofrido danos. Pelo menos, ele parece estar sem balas, mas isso teve um preço alto para mim. Estou completamente fora da minha liga. Isso pode ser sério. Se eu morrer aqui, a barreira pode impedir que imortalidade funcione. Isso deixa a reanimação por ovos como minha última opção, mas todos os meus ovos acabaram de eclodir. Não sei se consigo me transplantar para um bebê que já nasceu, pois nunca tentei. Aliás, nem sei se conseguiria fazer isso estando dentro dessa barreira. Se eu morrer agora, isso pode realmente ser o fim. Entrei aqui por impulso, e agora posso estar enfrentando meu destino. Quão ruim pode ficar a minha sorte? Será que eu deveria simplesmente ter esquecido a bebê vampira e não ter me envolvido desde o início? Arg, não adianta pensar nisso agora. É tarde demais para arrependimentos. Preciso descobrir como lidar com essa situação. Você é bastante perigosa. Se eu não lidar com você agora, suspeito que isso causará muitos problemas no futuro. Farei deste lugar o seu túmulo. Uau! Ele declarou oficialmente que pretende me exterminar. Obrigada, mas não, obrigada. Parece que esse cara não pretende me deixar escapar, então. Se eu quiser sair daqui viva, preciso derrotá-lo de alguma forma. Ambos assumimos posições de luta. Não há nada que eu possa fazer aqui? Como esse idiota é literalmente feito de aço, vai ser difícil causar muito dano físico a ele. Se eu quiser fazer isso, terei que usar forças externas, como fiz com a gravidade anteriormente, e estar preparada para danificar meu próprio corpo no processo. Com minha defesa tão baixa, meu corpo não consegue nem suportar o recuo dos meus próprios ataques. Tudo o que ele precisa fazer é atacar sem se preocupar com a defesa. Enquanto isso, eu mal consigo causar dano a ele e acabo me machucando no processo. Nesse ritmo, vou perder. Preciso encontrar uma maneira de reverter a situação. Minha teia não funciona aqui. O pano que fiz para cobrir meu peito mais cedo não desapareceu, então parece que a teia feita fora da barreira com antecedência está ok. Mas não consigo criar uma nova teia. Tudo o que me resta é o pano enrolado no meu peito. E eu não consigo usar o controle de teia para mover isso, então não serve para nada além de armadura. Graças à barreira, parece não oferecer qualquer defesa. A teia faz parte da minha própria natureza como aranha, e a barreira me impede de usá-la.
Tudo que me restou foi basicamente um pedaço de tecido branco, razoavelmente bonito. Inútil. Eu também não consigo usar magia. Ela evapora antes mesmo que eu consiga conjurar um feitiço, quanto mais ativá-la. O que sobrou? Olhos malignos. Mas não são muito diferentes de magia, então duvido que funcionem também. Potimas aponta para mim o seu braço direito, que serve de arma, embora ele já devesse estar sem balas. Em vez disso, o cano brilha e dispara uma bala de luz. Caramba! Ainda bem que meu instinto me disse para desviar de qualquer maneira. Provavelmente eu teria sido reduzida a partículas atômicas se aquilo tivesse me atingido. Explodiu completamente a parede atrás de mim. Espera, o que é isso afinal? Como a barreira ainda está ativa, não pode ser um ataque mágico. Seria uma bala de plasma ou algo do tipo? Potimas dispara mais uma daquelas misteriosas bolas de luz. Graças aos poucos segundos entre o momento em que o cano brilha e o disparo, consigo desviar novamente. Diferentemente das balas que ele usava antes, ele parece não conseguir usar essas como disparo rápido. Se ele pudesse, eu não conseguiria me esquivar de todas elas. Depois que me esquivo do segundo disparo, Potimas muda de tática. Ele começa a diminuir a distância entre nós, ainda apontando a arma para mim. Acho que, se você não consegue acertar algo, o próximo passo lógico é fazer isso de perto e pessoalmente. Nós dois já sabemos que eu não consigo romper as defesas de Potimas. No momento, não tenho nenhum método de ataque à distância, mas como ele também não tem nada a temer dos meus ataques de curto alcance, esse cara pode lutar comigo a qualquer distância que quiser. Ele continua se aproximando, tentando acertar um golpe fatal que eu não consigo evitar. É um plano muito simples e muito perigoso. Ele está em busca de garantir a vitória. E tudo o que posso fazer é continuar fugindo. Não tenho outra opção senão evitar que ele se aproxime demais. Sem ter como reverter a situação, minha frustração começa a aumentar, para não mencionar o pânico. Sinto que a cada segundo que passa, me aproximo da morte. Merda. Naquele momento de medo, eu me movo uma fração de segundo mais devagar do que deveria. Potimas aproveita o momento, com o cano da sua arma brilhando. Ele vem atrás de mim mais rápido do que eu consigo desviar. Não adianta. Não consigo escapar a tempo. Em um ato de puro desespero, usei a única coisa que ainda não tinha tentado, meus olhos malignos. Olho maligno da azaração, olho maligno inerte, olho maligno repelente, olho maligno selador, olho maligno antimagia e, sabendo muito bem que isso poderia me destruir, olho maligno aniquilador. Mas, como eu já esperava, nenhum deles funciona. Exceto por um. O que é isto? Pela primeira vez, um leve alarme perturba a calma e a compostura de Potimas. Seu braço direito se contorce repentinamente. O único olho maligno que ativa com sucesso é o olho maligno distorcido. Este olho maligno pode distorcer o próprio espaço, esvaziando tudo que ocupar a área afetada. Nesse caso, usei-o dentro do braço direito de Potimas. Isso mesmo. Dentro do corpo dele. A barreira não tem qualquer efeito dentro do meu corpo. Portanto, também não deve afetar o interior do corpo de Potimas. Nesse caso, se eu tiver uma maneira de atacar diretamente o interior do corpo dele, posso usá-la sem que a barreira me impeça. O olho maligno distorcido ataca o espaço, independentemente do que o ocupe. Assim, pode atingir o interior do corpo de Potimas sem problemas. Que reviravolta, tanto figurativa quanto literalmente. Isso só demonstra que você sempre deve tentar algo, mesmo que não ache que vai funcionar. Agora que sei que tenho uma chance de vencer, ativo novamente o olho maligno distorcido, desta vez mirando no interior da cabeça de Potimas. Tic. Mas antes que eu pudesse arrancar o conteúdo daquela cabeça de metal dele, ele fez uma manobra evasiva. O olho maligno distorcido ataca o espaço, não o alvo. Em outras palavras, é fácil evitar se você simplesmente se afastar daquele lugar. Além disso, quanto mais dura for a substância dentro do espaço, mais tempo e energia serão necessários para torcê-la.
Se eu quiser esvaziar qualquer parte da estrutura de aço de Potimas, isso vai levar bastante tempo. E nesse tempo, Potimas consegue se esquivar facilmente. Só consegui atingir o braço dele antes porque ele estava distraído e se preparando para atirar em mim. Agora que ele sabe que tem um meio de machucá-lo, ele também procederá com cautela. A menos que ele cometa um erro grave, é seguro presumir que ele conseguirá se esquivar do meu olho maligno distorcido. No entanto, agora nossas posições se inverteram. Num só golpe, consegui uma arma capaz de matar Potimas e também destruir o meio que ele tinha para me eliminar, seu braço direito. Mas quando se trata de combate corpo a corpo, Potimas ainda leva vantagem. É um jogo em aberto. Potimas parece perceber isso também e está me observando atentamente. Eu observo atentamente, aguardando uma oportunidade para atacar com o olho maligno distorcido. A tensão aumenta, e justamente quando atinge o seu ápice. E aí, pessoal? A Lorde Demônio Mágica Ariel chegou. Algo estranho atravessa o teto com violência. Hã? Ok, o quê? Será que meus olhos estão me enganando, ou a Lorde Demônio está parada bem entre Potimas e eu, fazendo uma pose ridícula? Hã? O que está acontecendo aqui? Espera, a senhorita Lorde Demônio sempre foi tão estranha assim? Ariel. É óbvio, Precisa que eu volte e faça a introdução de novo ou o quê? Não posso culpar Potimas por estar confuso. Estávamos no meio de uma luta de vida ou morte, e ela simplesmente aparece e começa a fazer piadas? Será que dá para ficar mais constrangedor? É uma pena que eu não possa usar avaliação enquanto a barreira estiver ativa. Agora não tenho como saber se você é a verdadeira Ariel ou uma impostora. Qual é? Eu sou autêntica. Além disso, não quero ouvir isso de alguém que está usando um corpo falso, sabe? Sinceramente, minhas orelhas estão queimando. Potimas e a Lorde Demônio estão me ignorando completamente. A julgar pela conversa deles, aquele corpo robótico deve ser temporário. O verdadeiro Potimas deve estar em algum outro lugar, usando um controle remoto ou algo do tipo. Então, ei, Poti, velho amigo. O que você está fazendo aqui? Responde Potimas com naturalidade. O que, de fato? No instante seguinte, o chão treme. Diga logo. A Lorde Demônio acabou de chutar o chão. Um simples chute, sem usar habilidades ou magia, e mesmo assim foi suficiente para causar um terremoto local. Mas essa mudança física não é importante agora. Nada comparado à fúria aterradora que de repente sinto vinda da Lorde Demônio. Então você é real. Havia alguma dúvida? Agora demore e conte tudo. A Lorde Demônio agora emana uma aura aterradora. É difícil acreditar que ela seja a mesma pessoa que estava brincando há apenas um minuto. A raiva dela não é dirigida a mim, mas mesmo assim me deixa sem ar. Caramba! Isso está ficando um pouco assustador demais para mim. Considerando o quão alto é meu nível de resistência ao medo, a raiva da Lorde Demônio não deveria me causar tanto terror. Com licença. Eu realmente não sei o que está acontecendo aqui, e eu nem queria brigar com aquele cara, então posso ir embora agora, por favor? Aparentemente, você não mudou em sua essência, pelo menos não em outros aspectos. Embora eu não saiba que estranha reviravolta dos acontecimentos a levou a se comportar de maneira tão temerária. Parece que estou em desvantagem nesta situação. Sem brincadeiras. Pode me contar o que você estava aprontando, então? Ou prefere que eu te obrigue a contar? Nenhum dos dois, muito obrigado. Potimas ataca a Lorde Demônio de forma imprudente. Acontece num instante. Seu braço se estende quase descuidadamente. Só isso já basta para reduzir o corpo de Potimas, o corpo contra o qual lutei tanto, a pedacinhos. Tudo o que restou de Potimas foi a cabeça, um pedaço do pescoço e da clavícula. Portanto, este corpo também não é suficiente para enfrentar você. Esta é uma perda inesperada da minha parte.
Terei o maior prazer em fazer o mesmo com o seu corpo de verdade, mais cedo ou mais tarde. Sua voz transborda ódio. Quase me dá vontade de perguntar como ela consegue soar tão assustadora. Ah. Veremos, garotinha. Em resposta, a Lorde Demônio simplesmente esmaga a cabeça de Potimas com o pé. É quase anticlimático. Quer dizer, eu realmente não sabia no que estava me metendo nesse pequeno encontro, então minha sensação de tensão dramática poderia ter sido maior. Mas, mesmo assim, aquele cara era incrivelmente forte. Um passo em falso e eu poderia ter morrido de vez. Mas não sinto nenhuma sensação de vitória, nem mesmo o alívio de ter sobrevivido. Porque agora outra ameaça surgiu diante dos meus olhos. Ela é ainda pior do que aquele tal elfo Potimas. Desde que ele foi morto, ou melhor, destruído, a barreira desapareceu e eu posso usar magia e habilidades novamente. Mas ainda acho que não tenho chance de derrotar a Lorde Demônio agora. Talvez eu consiga sair daqui sem ser notada? Você aí, pequena senhorita aranha. Egg. Ou prefere que eu te chame por outro nome? Hiro Akaba, talvez? Como ela sabe esse nome? Espere. Mais importante ainda, ela está falando japonês. Bem, parece que aquele presentinho que você me entregou acabou se misturando com o resto de mim. Eu sou a Lorde Demônio, Ariel, mas também sou parte de Hiro Akaba. Acho que Ariel ainda é a dominante, mas nem eu mesma sei ao certo. Entende o que eu quero dizer? Minha personalidade mudou bastante, não é? Não tenho exatamente uma amizade profunda com a Lorde Demônio. Mas ainda consigo perceber que algo está diferente nela. Quer dizer, não acho que a antiga Lorde Demônio teria feito aquela entrada triunfal de garota mágica. O que estou dizendo é que, como parte de mim ainda se lembra de ser a sua antiga mente do corpo, me sinto meio estranha em tentar matar meu antigo corpo agora, continua a Lorde Demônio alegremente. Embora eu achasse que tinha acabado com você naquela última batalha. Quer dizer, minha magia do abismo deveria ter te apagado completamente. Então, por que você ainda está viva e bem? Eu não entendo. Te matar do jeito normal não funciona, e te matar de um jeito especial também não. Você sequer pode ser morta? Sério mesmo. Já que você parece ser praticamente imortal por algum motivo, eu realmente não quero mais lutar com você. Estou com medo, para ser sincera. A Lorde Demônio? Com medo de mim? O ser que eu considero basicamente a própria encarnação do terror está dizendo que é ela quem tem medo de mim. A princípio, pensei que ela estivesse brincando, mas sua expressão é séria, e realmente há um toque de medo em seus olhos. Não importa quantas vezes eu te mate, você não permanece morta e continua ficando mais forte. Estou falando sério, não quero mais lidar com uma oponente tão assustadora. O que você acha de uma trégua? É exatamente isso que eu quero. Concordo imediatamente com a cabeça. Mas então a Lorde Demônio leva as coisas um passo adiante. Ótimo. Porque eu bem que poderia usar sua ajuda. Veja bem, você seria a coisa mais assustadora do mundo se fosse minha inimiga, mas seria a melhor aliada do mundo se estivesse do meu lado. Eis o que estou pensando. Quer unir forças comigo? Com isso, a Lorde Demônio me oferece a mão dela. Enciclopédia de Monstros. Arquivo 19, Glória. Nível 1. Status. Barra verde, HP, erro de erro. Barra azul, MP, erro de erro. Barra amarela, SP, erro de erro. Barra vermelha, SP, erro de erro. Média de capacidade ofensiva? Média de capacidade defensiva? Média de capacidade mágica? Média de capacidade resistência? Média de capacidade velocidade? Habilidades.
Erro, 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 erro. Aviso: existência não autorizada pelo sistema. É isso, pessoal, esse capítulo termina aqui. À sua direita, o próximo capítulo, é claro, se o mesmo já tiver sido lançado. Ou um vídeo recente. À sua esquerda, um vídeo que o YouTube recomenda para você. Deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ser notificado sobre novos capítulos.